Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp. Acabou aqui agora há pouco a coletiva de Tite, lá no auditório aqui do Maracanã, Tite e Bruno Spindel. E eu pude fazer a última pergunta sobre toda a pressão que o Tite sofreu, que não foi só da torcida. De fora Tite, de Tite não presta, que o trabalho dele é horroroso. Eu sempre critico o que tem que ser criticado. Mas em nenhum momento eu falei que era para ser fora Tite, porque eu acho que o Flamengo vive esse ciclo e eu fiz questão de falar isso na pergunta e aproveitando a presença do Bruno Spindel. Eu falei isso para ele, a fritação de técnico todo ano que o Flamengo tem, todo ano a mesma coisa, o caldeirão que o Flamengo é com a pressão toda. E o Flamengo venceu hoje. Mas e se não tivesse vencido, né? Sei que o se não existe, mas... E se o Flamengo tivesse jogado mal, empatado, até perdido para o Corinthians hoje, o Tite... Você acha que o Tite continuaria tendo o jogo do Bolívar ainda na Libertadores ou iriam empurrar ele até quarta-feira? Ganhou, o Flamengo jogou bem e eu coloco aqui para você agora a minha pergunta, tudo direitinho, tudo que eu falei aqui, você vai ver na minha pergunta para o Tite, que eu senti ele não senti ele muito confiante não. Bruno Spindel falou com convicção, você vai ver aí, mas o Tite não senti ele tão confiante e um pouco triste, mesmo com a grande vitória de hoje. Dá uma olhada. Oi, Tite, Bruno, David Sharp, do Antenados na Jogada. Tite, eu queria perguntar como é que está o seu psicológico nessa semana, nesses últimos dias difíceis de oscilação do Flamengo. Pergunto isso porque você é um treinador tão experiente, tão vencedor, né, com várias passagens por vários clubes tão competente, pela própria seleção também. E muito se falou, né? O Flamengo é um caldeirão, o Flamengo frita muitos técnicos, o Flamengo sempre tem um período do ano que tem esse problema de o time jogar de forma apática e tudo mais. Eu queria saber de você como é que você lidou com isso nesse período, nesses últimos dias, nesses últimos jogos de oscilação. E saber do Bruno também, aproveitando a presença dele, porque muito se cobrou, né? Até da diretoria do Flamengo sobre o trabalho do Tite, caso não ganhasse hoje, estaria ameaçado, não estaria... Tem a questão da Libertadores também, da classificação, então é importante que se puder esclarecer. Obrigado. Primeiro, a função de técnico eu tenho ela muito clara, porque a cada dia que eu passo no Flamengo é um dia a menos que eu vou estar no Flamengo. Mas quero fazer ele e quero ter todo o trabalho de uma forma muito digna e muito correta. Como tem sido o nosso dia a dia, o Bruno tem sido uma pessoa que está muito próximo, para saber toda essa situação que a gente envolve e de saber que essas exposições, elas são, desde que elas sejam dentro dos limites do respeito. Como eu passei esses dias e como eu passo, vou te dizer como é que é o meu dia a dia. No meu trabalho, com os atletas, com a direção, com a minha esposa e com a minha filha. Esse é o meu dia a dia e esse que me fortalece. Da nossa parte, essa discussão passa muito longe do seu questionamento. Ele tem a confiança total, ele e a comissão técnica, a confiança total de todos dentro do clube, sobre todos os aspectos, sobre os aspectos profissionais, de trabalho, de relacionamento, de construção de relação de confiança entre as partes, com o staff, com os atletas. Então, assim, a gente confia muito no Tite, confia muito na comissão técnica dele, a gente vê coisas que, obviamente, são internas do clube, que a gente não pode externar, que dão mais confiança ainda no trabalho do que o desempenho e o resultado dentro do campo, e questões de caráter, de metodologia de trabalho, de forma de trabalho, que a relação de confiança entre as partes, e aí eu estou falando do presidente, do Marcos também, de mim, de todo o staff lá, é a melhor possível. Então, assim, isso aí nem passou nem 1 milímetro a milhões de anos-luz de distância. O que a gente quer é trabalhar juntos para trazer, ainda depois da conquista do campeonato estadual, que foram 6 finais nos últimos 6 anos, 4 conquistas, a conquista desse ano, a gente poder lutar para conquistar as competições que estão aí pela frente, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e quem sabe, conquistando a Libertadores, disputar mais um Mundial.
esse ano. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tite. Boa noite a todos.